Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas ao canal Raquel Ribeiro. Recentemente eu fui diagnosticada com vários miomas e eu resolvi fazer uma sequência de vídeos com as minhas experiências, diagnóstico, sintomas, tratamento, alimentação. Bora lá pro vídeo! Esse já é o segundo vídeo da série. Se você não assistiu o primeiro vídeo, ele já está disponível no canal. Vai lá, assiste, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se você está gostando dessa sequência aqui, você deixa seu comentário. Se você tem também uma experiência para contar, deixa nos comentários. Vai ser muito legal essa nossa troca de experiências. O que hoje eu sei que são sintomas por conta do mioma ou dos miomas, né? Eu não consegui identificar. Ao longo do tempo, eles foram modificando e eu fui dando um jeitinho para conviver com eles, porque eu achava que acabava sendo muito normal. O primeiro sintoma está no meu intestino. Quando jovem, eu tinha um intestino excelente, né? Funcionava normalmente. Eu, inclusive, gosto muito de comer farinha, gostava, sei lá. Então, assim, eu comia farinha com feijão, amava uma farofa, já comi farinha com leite, farinha para mim era vida. Ao longo do tempo, farinha começou a me prender o intestino, não tinha nada de prisão de ventre por conta de comer farinha, era super tranquilo. Aí foi me prendendo o intestino, eu atribuía a comer farinha e aí eu fui diminuindo o consumo. Com o passar do tempo, eu também fui diminuindo alguns consumos, tipo goiaba. Às vezes eu comprava goiaba, né? Comia goiaba, mas não comprava a goiaba assim, pouquinho. Comprava, né? Uma quantidade. E aí eu comecei a ver que o intestino ia ficando ressecado quando eu tava comendo a fruta. Então, por exemplo, eu até comprava goiaba, mas comprava pouquíssimas quantidades, duas goiabinhas só, uma, para matar a vontade de comer, mas não ter em casa essa fruta com frequência. Outra situação que foi acontecendo foi que eu fui aumentando o consumo de água. Eu sempre tomei bastante água, mas com o passar do tempo eu sempre fui ficando mais atenta a esse consumo, até por conta do funcionamento do intestino. Outra situação que eu acabei inserindo, isso é mais recentemente, é o consumo de sementes de chia, de linhaça, que ajudam também no funcionamento do intestino. E são soluções que deram muito certo, sabe? Então, assim, eu comecei a perceber que em algumas épocas do mês o intestino funcionava bem, em algumas épocas ele ressecava bastante. Então, eu entrava com o consumo desses tipos de alimentos para melhorar o funcionamento do intestino. Outro sintoma que eu fui tendo foi a questão da bexiga. Eu sinto bastante vontade de ir ao banheiro, mas como eu aumentei o consumo de água, eu achei, é por conta disso também, né? Para quem não acompanha, né, a minha rotina lá no Instagram, se desejar acompanhar, vai ser muito bem-vindo lá. Eu vou deixar o arroba para vocês aqui. Vou ficar muito feliz em receber vocês lá. Mas para quem não me acompanha ainda, a minha rotina também foi mudando. Eu fui aumentando a questão de treinos, né? Fui me dedicando mais. Então, esse consumo de água para mim era assim. Por mais que eu contando agora pareça que eu fui, né? Inconsequente. Mas como algumas coisas na minha vida foram mudando também, eu não atribuía isso a nenhum tipo de doença. Então, como eu aumentei o consumo de água, eu comecei a ir mais ao banheiro. Então, assim, eu não tenho nenhum escapamento. Foi várias vezes, né? O doutor perguntou para mim, né? Você tem, né, algum escapamento, né, de urina, aquele escapamentozinho, aguenta bastante? Consigo aguentar. Mas eu vou muito ao banheiro. Então, se eu tô num lugar, a pessoa fala, eu vou no banheiro. Eu vou também. Se eu tô numa viagem, paro o carro, vou ao banheiro, vou também. Entende? Eu consigo aguentar, mas toda vez que a pessoa fala, vou ao banheiro, eu já tô ali com a vontade pra ir. Então, esse aumento, né, da pressão na bexiga também, né, ocasionando aí mais um sintoma.
Outro sintoma, gente, o fluxo menstrual. Meu fluxo menstrual, ele vem aumentando ao longo dos anos. Foi aumentando, né? Eu sempre tive um fluxo um pouco mais forte, mas eu fui sentindo algumas diferenças. Inclusive, na consulta que eu fiz esse ano, eu já falei, olha, eu acho que o meu fluxo menstrual é um pouco alto comparando a outras mulheres da minha faixa etária. Então, mas assim, eu jamais imaginaria que eu teria um diagnóstico assim, né? Mas nem tinha pesquisado sobre o assunto, nada disso. Mas o meu fluxo menstrual foi aumentando gradativamente, não foi esse boom, né? Inclusive no período da noite, eu ter que trocar de absorvente. Então, essas situações, assim, eram sintomas, né? Sintomas que vinham já apontando. No ano passado, eu fui diagnosticada com anemia. Não atribuí também a anemia a isso, tá? Eu fui, tem uns 2 anos, né, que eu comecei a fazer doação de sangue. Então, eu comecei a perceber que algumas vezes eu era reprovada na doação porque o meu nível não tava com anemia, mas eu tava meio que no limite, sabe? Eu falei, puxa vida. Eu também fiz uma mudança, né, de rotina, porque eu mudei. Eu morava com os meus pais e eu mudei em 2020 para a casa onde eu moro hoje. Então, quer dizer, eu comia a comida da minha mãe. Então, eu comecei eu mesmo a fazer. Eu falei assim, acho que eu posso estar meio, né, desplente aí, às vezes não tá tomando a quantidade de vitaminas necessárias, né, os nutrientes necessários que eu preciso. Eu diminui muito o consumo de carne vermelha, não era tanto, mas eu acabei por uma época praticamente zerando, nunca comia, não comprava, era frango mesmo, ou peixe, mas era muito frango e ovo. Então eu falei, pode ser que eu, né, seja por isso, vou melhorar o consumo de carne vermelha, aumentar, comia muito alface, então variava poucas as verduras, então eu achei que isso era um acúmulo de situações que eu precisava melhorar esse consumo, mas apesar de eu continuar melhorando, eu fui diagnosticada no final do ano passado com anemia. Quando realmente, né, veio o diagnóstico de miomas, e aí a coisa foi se encaixando, né? Aí o médico falou, olha, essa anemia é provavelmente causada por isso, o aumento do fluxo, o intestino que vai prendendo, né? A constante vontade de fazer xixi, pelo tamanho do mioma, ele tá fazendo pressão nos seus órgãos internos. Então, são sintomas assim, tranquilos, que vão acontecendo devagarinho, não é uma coisa boom, sabe? Que aconteceu rapidamente e que muitas vezes pode estar acontecendo com você e você ainda não atinou, sabe? Pode não ser nada? Pode não ser nada, mas procure ser profissional, sabe? Converse, fale. Peça um exame e aí sim, você vai ficar tranquila, né? Se não tiver nada, e se tiver, você vai estar a tempo aí de fazer um tratamento. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando dessa sequência, gente, não deixa de acompanhar aqui os próximos vídeos. Beijo!